E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e bora conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo de uma forma leve, descontraída. Tanto que o papo hoje vai ser sobre futebol, essa paixão nacional. E claro, a ideia é fazer esse bate-papo com vocês, contar com a interação. Mas, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ela. Ninguém mais, ninguém menos do que uma das responsáveis em deixar toda a nossa rede uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo marago, tudo bem, gente? Bora lá falar sobre isso, porque tem assunto, viu? Gente do céu. Boa, devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto é futebol. Mexe a bola, tá valendo o primeiro tempo, rola a bola. Quem nunca tentou fazer uma narração quando jogava videogame no futebol? Um esporte que é uma paixão nacional. Vamos adentrar no assunto, obviamente, falando sobre a origem. Bora lá, Ana. Bora lá, não tinha como começar diferente, né? O futebol... É engraçado que a gente vê relatos de esportes parecidos, com bola, também jogados com os pés desde a antiguidade. Então, na China, na Grécia, em Roma, em vários lugares já existia coisa parecida. Só que, oficialmente, a gente diz que a origem é a Inglaterra, no fim do século XIX, porque foi ali que foram estabelecidas as primeiras regras para o jogo. Então, ele se tornou realmente um esporte oficial. No Brasil, o futebol foi trazido para cá, né, por Charles Miller, que é considerado o pai do futebol, também no fim do século XIX. Ele era filho de pai escocês e tinha mãe inglesa, então para ele o esporte era muito conhecido, né, já tinha explodido por lá, e ele foi responsável por trazer o futebol para cá. E aí ele se espalhou pela América Latina inteira e virou isso que a gente conhece hoje. O que é muito louco, a gente tá falando de um esporte que, beleza, hoje em dia é super popular, né, super comum, mas se a gente pensar na origem da coisa, é meio engraçado a gente pensar que a gente tem como a principal função mexer um membro que a gente nem tem 100% domínio, né? É muito mais fácil você pegar com a mão e jogar alguma coisa do que chutar alguma coisa e acertar o alvo, né? Então, quando a gente vai explicar o futebol pra galera dos Estados Unidos, que lá é muito mais forte o futebol americano, né? Pra eles é estranho a gente usar os pés como o item de habilidade, né? Inclusive, vou aproveitar essa sua fala para fazer um gancho, só para fazer um desabafo, um comentário. Futebol é futebol em todos os lugares do mundo. Aí o que os Estados Unidos faz? Coloca futebol americano como futebol e me inventa de dizer que futebol é soccer. Tá me tirando, né, meu filho? Gente, não faz sentido nenhum. Eles têm que ser sempre os diferentões em tudo. Pronto, desabafei. Bora continuar. Um país que não segue o sistema internacional de medidas vai seguir o que como regra? Isso é verdade. Então, lá é o sistema imperial, né? Putz. Pois é, depois disso daí, qualquer coisa diferente, a gente aceita, que a gente sabe que eles não gostam muito de seguir as regras. É verdade, é verdade. Bom, mas aí falando, né, dessa febre, dá pra entender com alguns pontos aí de explicação. Primeiro que foi um esporte que chegou aqui e se foi se popularizando cada vez mais, né, lá no século XIX, então já tem bastante tempo que ele já foi difundido. Mas ao longo da história do futebol, a gente teve algumas vantagens de tornar isso uma febre, pensando que aqui tiveram bons jogadores, principalmente a galera mais velha vai lembrar de excelentes nomes. Eu tenho, obviamente, mais claro na minha cabeça a época dos Ronaldos e dali pra frente, né? Mas, obviamente, antes, daí pra falar, a época Pelé tinha só craque. Então, bons jogadores em várias épocas diferentes torna uma paixão pelo esporte cada vez maior, né? Quando a gente faz uma associação, por exemplo, com Fórmula 1, que só teve o Senna, ou tênis, só tem o Guga, fica difícil você ficar muito próximo daquele esporte, né?
Tem a parte do evento social, então as pessoas se encontram, né, fazem o churrascão para acompanhar o jogo, então também é mais fácil de gostar. Muitas vezes a pessoa nem gosta de esporte, mas ela gosta da cerveja e do churrasco, então facilita. Tem a parte de ser barato, então é só você comprar uma bola e sair chutando na rua e tomar cuidado para não perder o tampão do dedão no futebol de rua. Tem a parte dos títulos, então o Brasil é a única seleção que tem cinco títulos mundiais, então isso também favorece a paixão. Tanto que a gente viu ali que deu uma caidinha, depois a gente até pode falar um pouquinho mais, conforme a gente vai ficando mais distante dos títulos, também dá uma caída. Então lá no 7-1 que a gente tomou, a troletada deu uma caída ali na paixão pelo esporte. Nem me fale. E no final das contas também tá nas escolas, então é um esporte que a criançada pratica desde cedo, então é natural que ela vá gostando, ainda mais se você vai pegando gosto e se desenvolvendo, acaba acontecendo tudo isso. Então a febre tem um conjunto de coisas aí que a gente pode colocar no pacotão, por isso que a gente é tão apaixonado por esse esporte. Só uma correção, você falou do Senna, que só tinha ele na Fórmula 1, mas tinha o Nelson Piquet, que inclusive tem o mesmo número de títulos que ele. Pra mim, ele foi muito endeusado pós-morte, assim, foi uma construção de um herói, sabe? Uma coisa meio Tiradentes. Porque em termos de atletismo, tinha um cara na mesma época que tinha o mesmo número de títulos e dizem, inclusive, que era um piloto melhor. Talvez até por ter sido na mesma época, um abafou o outro, ou a rivalidade ficou naquele período, né? Tanto que a galera dos anos 80 ali gosta muito mais de Fórmula 1 do que o pessoal mais novo. Mas não teve uma continuidade, né? Depois a gente teve só o Rubinho, depois aí o Massa forçadamente. Mas também dizem que o Rubinho foi um puta piloto. Ele era muito bom. Só que o problema é que ele viveu na época do Schumacher. E aí deu uma... Então, assim, pensando em quantidade, em duração, os outros esportes não tiveram tanto, assim. Diferente, por exemplo, de um vôlei, que tem vários jogadores muito bons, só que ele não tem um destaque tão grande, né, assim, comparado ao futebol. Foi mais nesse sentido que eu quis dizer, não quis dizer que não tiveram outros, né, mas só puxei os destaques. Eu só comentei para não ficar a polêmica, né, de só teve o Senna, porque no tênis realmente eu não me lembro de algum outro jogador ser tão grande como o Guga, né, o Gustavo Kuerten, mas na Fórmula 1 ainda tem essa polêmicazinha, então... E aí a gente pode até amarrar com um detalhe, é que o futebol ele consegue extrapolar outras coisas. Por exemplo, o metrô de São Paulo. Então, essa é uma coisa que eu fico pensando, né? Sim, o futebol se tornou tão grande, tão grande, tão grande, que até numa coisa que não tem nada a ver. E que é, de certa forma, institucionalizada, né? É um benefício do governo, é um sistema de transporte público. E você vê lá no nome das estações o nome dos times. Então, antigamente era só Palmeiras Barra Funda, Corinthians e Itaquera, né? E aí tinha até aquela rivalidade. Em dia de jogo, Corinthians e Palmeiras, ninguém entrava na linha vermelha porque era treta na certa. Mas agora você vê Portuguesa Tietê, Santos Imigrantes, parece que tem um estádio perto, fazem questão de colocar o nome do time, ou o time paga para colocar o nome dele, sei lá, mas para reforçar ainda mais essa coisa do o quanto o futebol é importante pra gente. E é muito louco isso, como a gente é visto dessa forma também no mundo inteiro. As pessoas já conversaram um monte comigo, estrangeiros, pessoas de outros países, descobre que eu sou brasileira, começa a falar de futebol, começa a falar de Neymar, começa a falar de, sabe, eu nem gosto muito de futebol, pra falar a verdade. Eu sou muito mais fã de vôlei, por exemplo, acho um esporte muito mais dinâmico, muito mais interessante, mas associam automaticamente brasileiro a futebol por a gente ser tão fanático, por a gente ser tão louco por esse esporte. E por justamente o que o Gu falou, né? A gente ter esse histórico de bons jogadores, de muitos títulos, a gente ainda tá ali naquele pódio. Então, tudo isso contribui, né? Sim, e cria uma obrigação, né? Todo brasileiro tem que saber sambar, fazer caipirinha e jogar bola. Nossa, pode crer. Todo mundo tem que gostar de futebol e saber falar de futebol. Pois é. Só que o que é mais louco é que, segundo o levantamento que a gente viu até no site do Terra, é que o brasileiro nem é o povo mais apaixonado pelo esporte. Eles fizeram uma aferição, vamos dizer assim, na quantidade da população que é apaixonada pelo esporte. E aí, se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, tem outros tantos esportes que acaba dividindo a atenção.
Então você vai ver que ele nem vai estar aqui no ranking. Mas talvez o Brasil se justifique nessa linha, não como uma grande paixão. Às vezes gosta, mas não é a grande paixão, que nos outros às vezes é mais forte. Então a lista tem Emirados Árabes, Tailândia, Chile e Turquia como os primeiros. E o Brasil, lá em 2019, segundo o Terra, estava em 13º. Já esteve num ranking maior, antes do 7-1, já teve uma porcentagem de pessoas apaixonadas pelo esporte, e que eu acho que vai diminuindo, outros esportes vão surgindo. Por exemplo, aquele curling, né, no gelo, é um baita esporte legal. Eu acho muito bacana. Não, eu duvido que tenha apaixonados aqui, mas ele é legal. Mas nas Olimpíadas de Inverno é um dos que tem mais audiência. Eu, inclusive, sou uma que faz questão de assistir. Eu vejo muito brasileiro um apaixonado por esporte num geral. Colocou a camisa do Brasil, pode ser para ou ímpar, que a gente tá querendo torcer. É verdade. E aí tem vários esportes que aqui no Brasil conseguem competir com o futebol em paixão. Tem o próprio basquete, os 4 lá grandes, né? Basquete, vôlei, futebol. O handball acho que vem um pouco depois, não é tão difundido assim, mas tem vários outros que o pessoal acaba. Luta é um outro esporte muito curtido aqui no Brasil. Então acho que quando outros esportes vão se desenvolvendo, naturalmente o futebol vai perdendo espaço. E aí também tem as polêmicas no próprio futebol que acaba atrapalhando. Mas eu acho que ainda é um esporte que todo mundo gosta, cada vez mais as pessoas estão aprendendo sobre o impedimento, isso facilita entrar nos lares brasileiros. Até hoje não sei o que é, inclusive. Mas não tem jeito, né? O futebol ainda é o esporte que move todo mundo. Você não vê ninguém falando sobre outros esportes tão fácil na mesa do bar, ou tendo times, ou dividindo torcidas, dessa forma como é no futebol. Inclusive, bora falar de torcida, Gu? Bora. Vamos então falar do time do coração. Começando aqui pelo lado de cá. Todo mundo acho que tem um time do coração. Acho que você nasce, você já faz a certidão e já coloca o teu time na camisa. E mesmo que depois você até perca um pouco o gosto e tudo mais. Mas acho que todo mundo tem ali um timezinho que simpatiza, pelo menos. E eu sou torcedor do São Paulo. Quando eu era pequeno, já fui muito mais próximo. São Paulo teve os anos dourados ali, em 92, 93, depois dos anos 2000. Então eu lembro de usar camisa, curtir bastante, brigar com o irmão. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, como a faculdade era à noite, aí rolou uma pressão, né? Você estuda ou você assiste os times do seu coração. E aí eu fiquei mais distante. E eu me distanciei mais ainda quando eu fui morar no Rio Grande do Sul. Lá com um amigo eu acabei assistindo muito mais NFL, basquete, outros esportes, até ciclismo. E o futebol brasileiro tava meio ruim, assim. Além do São Paulo também não tá numa fase muito boa, tá melhorando agora. Estou iludido de novo. Mas longe de ser um torcedor fervoroso, tanto que nem ligo muito. Então, como eu falei, não sou tão fã de futebol, então eu falo pra todo mundo que eu não tenho time e não tenho mesmo. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, meu time é tal, é Palmeiras, é São Paulo, é Fluminense, enfim. E aí você pergunta, e aí, como é que tá o time no campeonato? A pessoa não sabe, porque ela não assiste os jogos, não sabe quem que tá jogando, não sabe o que tá acontecendo. Então, tipo, sei lá, você pode falar que você é torcedor, se você não acompanha seu time, se você não sabe nada que tá acontecendo, se você não sabe nem quem tá jogando, quanto que foi o último jogo, eu acho meio complicado. Então eu prefiro ser completamente honesta e falar, cara, não tenho time, torço pro Brasil na época da Copa, e é isso aí. Eu não vou falar que eu tenho, só pra dizer que eu tenho um. Não, se for pra torcer, eu vou ser torcedora de verdade. Já que eu não tenho, eu prefiro não falar nada. E é engraçado esse negócio de torcedor, porque eu tenho a experiência da minha família. Meu pai, ele é palmeirense, só que eu dou risada que eu digo que ele é mais anti-corintiano do que palmeirense. Por favor, não me massacrem, não massacrem meu pai se vocês estiverem ouvindo isso.
porque ele não assiste os jogos do Palmeiras, porque ele fica nervoso. Então ele prefere acompanhar só aquelas chamadas assim online que tem lance a lance, falando o que tá acontecendo, e aí você tem um gol, ele sai correndo pra ver o gol. Agora ele assiste os jogos dos outros times pra torcer contra. E a minha mãe é o contrário. A minha mãe, ela vai de time em time, porque ela era flamenguista, que a minha mãe é do Rio, então ela era flamenguista quando ela morava lá, veio pra São Paulo, casou com meu pai, começou a torcer pro Palmeiras pra apoiar ele. Aí ela gostava muito do Neymar naquela época de começo de carreira no Santos, passou a torcer pro Santos. Cada hora ela torce pra um. Eu falo, mãe, você é em cima do muro, você não tem time. Então, acho engraçado que tem todo tipo de torcedor, tem todo tipo de fala, de posicionamento, quando o assunto é torcer. Isso é engraçado, você falou uma coisa e eu lembrei do meu vô também, que ele nasceu em Minas, então em Minas ele tinha um time, ele torcia pro Galo, depois ele morou um tempo no Rio, e acho que no Rio ele torcia pro Botafogo, e em São Paulo, depois que ele morou por muitos anos, aí não teve como, porque ele veio pra cá na época do Pelé, e aí, obviamente, ele virou santista. Tanto que a parte do meu pai, a maioria dos meus tios ali são santista, e por parte de mãe, a maioria é corintiana. Então tem eu e meu pai ali perdido de gato pingado, torcendo pro São Paulo. O que é muito ruim, porque você acaba sofrendo nesse miolo todo, né? Sei lá, deve dar treta na família, dependendo da família, começar a discutir. E quando tá jogando junto, como é que faz? Ah, não, você não assiste junto, não. É engraçado até por localização, né? Porque, por exemplo, meu pai é palmeirense e a gente mora no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Só tem corintiano aqui, só tem corintiano. Então, quando é dia de jogo, obviamente, se o Palmeiras perde, tem uma comemoração, você vê o povo soltando fogos. E quando é jogo do Corinthians, o Corinthians ganha a mesma coisa. E meu pai fica puto da vida. Eu falo, pai, você tá morando no lugar errado. O que você quer? E a rivalidade entre torcidas também é uma coisa que conta muito nessa hora, né? Porque Corinthians e Palmeiras, por exemplo, é uma rivalidade gigantesca. Essa parte da rivalidade ela é engraçada, principalmente aqui em São Paulo, porque tiveram épocas diferentes. Então, já teve uma época que uma rivalidade forte foi Corinthians e Palmeiras, já teve época forte que a rivalidade era São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Então acho que cada época que tem os confrontos e principalmente jogos importantes vão assumindo esses papéis aí de rivalidade. Tanto que se você perguntar talvez para os palmeirenses hoje, talvez a rivalidade nem seja com o time paulista, seja com o próprio Flamengo, que ultimamente rolou mais confrontos diretos e briga por títulos do que com os próprios paulistas que não estavam tão bem da perna assim. Mas eu acho que tem rivalidade maior aqui no Brasil que as rivalidades paulistas. Eu acho que Grêmio e Inter é a mais forte. É impressionante. Talvez até porque também lá no Sul só tenha esses dois. Mas é impressionante a força do Grenal lá, né, desses dois aí. E lá é bem mais dividido. Eu não sei como rola a treta na família, porque no geral, acho que uma família acaba sendo muito mais de um time ou do outro. Então não tem muito disso. Mas a gente vê, é engraçado que todo mundo no Rio Grande do Sul tem um clube, fala... Sei lá, acho que se colocar no currículo deve aparecer lá, né? Tipo, é Grêmio, torce pro Inter. Ah, mas eu acho que tem algumas rivalidades que são muito históricas, né? Então pode ser que nesse momento nem seja o principal, mas sempre vai rolar uma faísquinha quando mencionada. Ah, sim. Não, isso é verdade. Tem algumas mais históricas, assim. Acho que, a não ser o São Paulo, por exemplo, que passou uma época aí muito ruim que nem tinha graça jogar contra, porque só apanhava. E aí a rivalidade histórica não existia. Ô dó. Pois é. E tem fora do Brasil também, né? Outros times que são uma puta rivalidade. Você vê Barcelona, Real Madrid. Sim, tem bastante derbys, né? Como a gente chama, nesses duelos, assim, que são clássicos. Então, o próprio Real e o Barça, tem os Manchesters na Inglaterra, na Turquia tem o Galatasaray e o Fenerbahçe.
Mas assim, eu vi uma pesquisa não faz muito tempo que apontava como a maior a River e Boca. Eu acho que essa também é muito forte, até por conta da paixão argentina pelo futebol. Essa eu concordo, realmente é um negócio de louco. Inclusive tem rivalidade Brasil e Argentina, porque não só tem entre os times dentro dos países, mas tem dos países em si, né? Eu não sei de onde que vem essa rivalidade. Eu acho que pode ser muito da época do Maradona, com os jogadores brasileiros, que o Brasil era o top dos tops, era a elite do futebol naquela época, e a Argentina também estava super forte, então talvez eles disputavam aí esse protagonismo. O que eu sei é que é uma rivalidade que veio até hoje. Até hoje, assim, Brasil e Argentina não tem nem mais esse protagonismo tão grande no mundo, no futebol, e até hoje, se põe um jogo Brasil e Argentina, você é louco. Todo mundo olhando, não pode perder para a Argentina, e isso até se expandiu para outros esportes, para outras coisas, a ponto de ser um brasileiro ir para a Argentina passear, turistar, vai ser zoado. O argentino é zoado no Brasil e tudo por conta do futebol. Uhum. Não, é o que o Galvão fala, ganhar é gostoso, mas ganhar da Argentina é melhor ainda. Então, gente, que loucura! Tem isso mesmo. Mas é engraçado, por exemplo, a minha tia é corintiana e ela foi no estádio do Boca, e a galera do Boca curte os corintianos. Então meio que tem uma simpatia por ser também um time do povo, um negócio da galera mais humildona e tal, e a torcida do River tem a cara mais do São Paulo, dos caras lá do pó de arroz, de ser um clube mais elitizado e não sei o que, e tem um pouco dessa correlação. Então, quando ela foi no estádio do Boca com a camisa do Corinthians, os caras curtiram e tal. Caraca, não sabia não. Tem essas coisas, hein? Vivendo e aprendendo. Esse comportamento das torcidas, acho que a gente pode puxar para um ponto aqui também, que é começa quase a beirar uma doideira, né? Tem alguns comportamentos que eu acho que é uma paixão ali, que é um hobby, que é um entretenimento, que é saudável. Então, sei lá, nos jogos não marcar um compromisso, você vai para assistir o jogo, viajar para acompanhar quando tá, né, dentro do orçamento e tudo mais, comprar algumas coisas, camisa, blusa, enfim, boné, gastar uma grana, né, nesse entretenimento. Eu acho que é saudável. É engraçado você ver um torcedor chorando, isso já começa a ir para um campo que eu já, hoje em dia, quando mais novo, também tinha essa emoção toda. Hoje em dia, pela distância e tudo mais, não consigo ver como tão comum pra mim. Seria um misto, tipo, os outros são beleza, chorar, ficar nervoso, emputecido, é um meio do campo, chegando pra uma coisa que tem torcedor que nem é torcedor, é bicho. Então, aí a gente vai para um outro lado que é qual que é o limite da torcida, né? Até que ponto é aceitável você fazer certas coisas em nome de um time, em nome de uma paixão? Porque a gente vê as pessoas, como você falou, se comportando como animais. Tem vídeos de briga de torcida, o povo se matando nos estádios, torcedor fazendo emboscada pro torcedor do outro time, e xingando, e ofendendo, mas a nível de crime, sabe? De racismo, de homofobia, de um monte de coisa que não pode acontecer, de jogar rojão na casa do técnico, de pichar muro do lugar de treinamento. Gente, essas coisas não podem acontecer. Então, não importa o quão apaixonado você é pelo seu time, não importa o quanto você dedica da sua vida para aquilo. Não justifica, nada justifica. Isso daí é inimaginável pensar que as pessoas se comportam desse jeito e, assim, sem querer, né, ser insensível, mas, pô, o cara que joga nem sabe que você existe. O jogador nem sabe seu nome, o time nem sabe quem é você é só mais um número ali nos estádios, nas arquibancadas, e você fazendo tudo isso, cometendo crimes, ferrando sua vida por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, é uma loucura pensar a que ponto o ser humano chega. Não, é tão louco que eu nem vou aprofundar, porque é bizarro. Eu vou trazer para o entretenimento, que eu acho que torna o papo mais leve, mais agradável, é isso que a gente tem que fazer. E tem o filme Os Hooligans,
que retrata justamente essas tretas da torcida lá na Inglaterra, o quão eles eram apaixonados e viciados nessas coisas todas, que os caras iam pra tretar mesmo, e curtia brigar. É um bagulho meio, sei lá, o homem é um bicho estranho, que acho que deu errado ali na evolução. Total. Então, tem uns comportamentos que você realmente você não entende. Sei lá, a pessoa não deve ser normal. Não é possível que essa pessoa seja daquele jeito 100% dos dias. Sei lá, é um lado que aflora que tá ali, né? A mesma coisa que a gente já falou várias vezes, como o dinheiro transforma as pessoas. Então, não transforma as pessoas, como o futebol não transforma as pessoas. As pessoas, de certa forma, têm essa sementinha, esse lado dentro delas, exato, mas uma coisa que mexe com as emoções, que mexe com o emocional, com a paixão, com os ideais, de um jeito muito louco, faz isso vir à tona. Então, tanto que as pessoas falam, né? Religião, futebol e que mais? Qual que era o terceiro? Política. E política não se discutem porque é um negócio que mexe muito com as pessoas. Pois é. Vamos falar de outra coisa que mexe com as pessoas. Vamos falar de dinheiro. Já que a gente tá falando de torcida e agora a gente vai falar de dinheiro, vamos começar a entender quanto a gente gasta com esse esporte tão sem vergonha. E não é pouco não, tá, gente? A gente fez uma conta aqui, usamos o São Paulo, claro, que é o time do coração do Gustavo, e por cima, né? Livre e espontânea pressão. Exato. Olhando para o Campeonato Brasileiro, são 38 jogos. O ingresso, eu vi aí na internet que estaria custando de 70 até 160 reais. Cada site falava uma coisa, no próprio site do São Paulo não estava nem abrindo. Então, coloquei aqui um valor médio de 130 reais no ingresso. Então, se você assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro apenas, você vai gastar no ano R$ 4.940 reais. Isso só de ingresso, tá? Fora viagens para ver os jogos que acontecem fora de São Paulo, em outras cidades. Então, R$ 4.940 reais. Uma camisa oficial estava custando ali em volta de R$ 280 reais. Para você ser sócio torcedor, ter todos aqueles benefícios, pacote mais caro ali, R$ 300 reais no ano. Se você somar tudo isso, dá um total de R$ 5.520 reais no ano. Ou seja, R$ 460 reais por mês só para você acompanhar os jogos, ser torcedor e estar ali. E pensando em só um campeonato. Então, cara, é dinheiro pra caramba. Talvez teria que somar ali o Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, que é jogo pra caramba, né? Isso só vai tornar mais caro, mas também tem gente que não compra, não vai, enfim. Mas é legal pra gente ver, né? Eu, particularmente, acho muito caro camisa aqui no Brasil. Se bem que, de forma geral, as camisas de time são caras. O único que eu me surpreendi de forma positiva aí foi o sócio-torcedor. Achei até que razoável. Mas gastar para ir em todos os jogos assim e acompanhar de pertinho, realmente é uma experiência que eu acho muito legal mesmo. Então, para quem gosta do esporte ou para qualquer um, na verdade, eu recomendo. E quando voltar, obviamente, também a normalizar isso, poder ir nos jogos legais assim é uma emoção diferente. Tanto que eu já fui até umas 6 vezes na Vila Belmiro. Obviamente por conta dos meus tios santistas. Então já vi Santos e outros clubes algumas vezes, mas eu também já assisti Santos e São Paulo na torcida do São Paulo, acho que uma vez só. E é muito legal, é uma experiência muito gostosa mesmo, é muito diferente. Claro que você não tem nenhum conforto da sala, do replay, da pipoquinha, enfim... Mas é uma experiência que eu aconselho todo mundo, vale bastante a pena. Não ir nos 38 jogos do Campeonato Brasileiro tocar a grana, mas pelo menos em alguns vale a pena sim. Isso é uma discussão que eu já tive até com o meu pai, né? Esse negócio de ver jogo em estádio. Porque, por um lado, você tem toda a atmosfera, você tem a torcida, você tá ali sentindo aquela energia, você participa do Ola. Deve ser super diferente, né? Você vê aquilo e tá ali vivendo aquilo. Mas, ao mesmo tempo,
cara, você não vê nada, sabe? Mas dependendo do lugar onde você fica, a visão é pior, você não tem os comentários. Às vezes você vê uma treta acontecendo no meio do campo, você não sabe nem o que aconteceu, você não tá ali com os comentaristas explicando, você não vê se teve VAR, se não teve VAR, como é que foi, você não, como o Gu falou, você não vê os replays. Então, em termos de conforto, assim, ou de praticidade, cara, deve ser muito melhor assistir pela TV. Pelo menos eu acho. Eu só tive uma experiência de assistir jogo em estádio, mas eu fui assistir o Brasil Sub-21, porque eu tava em Brasília e a gente queria conhecer o estádio em si. E aí a gente viu que tava rolando esse jogo do Brasil, a gente falou, vamos aproveitar, vamos ter essa experiência. Foi muito legal, mas não foi assim um jogo que, nossa, mega decisivo, do meu time do coração, que eu faço questão de ter a melhor experiência possível, sabe? Mas é curioso como você não tem o melhor dos dois mundos, né? Assistir de casa tem suas vantagens, assistir no estádio tem suas vantagens. Eu colocaria assistir no estádio quando é um jogo legal, levemente acima da TV. E eu ainda digo mais, eu ainda colocaria nesse pacotão aí para avaliar, escutar o jogo na rádio, que é uma coisa que eu também acho muito legal. Eu gosto bastante também de assistir jogo em rádio, mas eu acho que ficaria, talvez no ranking seria estádio, TV e rádio. Boa. Mas é isso, gente. Grana pra caramba, porque olha, não é barato não. Aqui a gente pegou do São Paulo, que pra ser sócio torcedor é R$300 no ano. A gente viu alguns times que chegava a 1.200. Então, facada. E o São Paulo também tem o Morumbi, mas eu não sei como que é os ingressos nas arenas mais modernas. Tem que avaliar cada clube um clube, mas é legal pegar esses números pra gente saber, né? Às vezes a gente tá com entretenimento aí um pouco caro e que vale a pena ponderar, né? Pô, se não tá sendo saudável pra você, o teu clube também não tá te trazendo nenhum retorno, né? A não ser que se você investir nele. Que é o que muita gente faz, né? Muita gente aposta no clube. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçado, no sentido curioso, que é uma coisa que evoluiu bastante aqui no Brasil. Eu lembro, tudo bem que eu não sou um grande conhecedor do tema, mas eu lembro na época que às vezes meu pai ia na loteria, pegava a loteria esportiva, e aí você fazia uma aposta super simples, quem ia ganhar ou se ia dar empate. Então eram 3 colunas, você assinalava lá, e a treta era você acertar os da Série B, C, que você nem conhecia ninguém. Hoje em dia, tá muito nível em Inglaterra. Você aposta quem vai fazer gol, em que minuto, se vai virar, e você tem aposta que é ao vivo, e isso vai tornando mais complexo, e você consegue também ir mudando. Então tem campo aí pra crescer se a galera que curte gastar dinheiro com aposta, em vez de você perder dinheiro nas promessas aí financeiras erradas, aposta no seu time do coração, pelo menos. Nossa, melhor ainda, não aposte. Invista dinheiro num negócio que você sabe o que tá fazendo. Ou você pode investir em clubes que são abertos na bolsa, né? Tem vários clubes na Europa que são listados na bolsa, obviamente de cada país respectivamente, que você consegue investir diretamente no clube que você quer, né? Ai, sei lá, gente. Eu acho meio complicado, assim, quando começa a envolver muito dinheiro, aquela coisa do limite da torcida volta, sabe? Acho que quando não atrapalha a sua vida, isso vale pra qualquer coisa que você tá fazendo. Qualquer hobby, qualquer paixão, qualquer interesse. A partir do momento em que começa a atrapalhar a sua vida, você tem que dar uns 2 passinhos pra trás e falar, pera, isso aqui tá me fazendo mais mal do que bem? Se você gosta do seu time, se você é apaixonado por isso, é um super hobby, óbvio, ninguém vai falar pra você parar de consumir completamente, parar de ir no estádio, parar de fazer as coisas. Mas quando você chega num ponto em gastar um dinheiro que você não tem, ou gastar um dinheiro que você poderia estar aplicando de outro jeito, simplesmente porque você tá tão fissurado naquilo ali que você não consegue mais pensar objetivamente, mano, vamos tomar um cuidado, sabe? Eu acho. Porque é muito fácil você se perder naquilo e quando você vê, cara, você poderia estar investindo esse dinheiro, você poderia estar até fazendo outras coisas, outros hobbies, direcionando isso para qualidade de vida. Não vou nem dizer só de guardar, que também a gente não é nem fã dessa mentalidade, mas você poderia estar fazendo outras coisas, buscando outros sonhos, buscando outros objetivos. Então, eu acho que tem que rolar um cuidado, e principalmente nessa parte da aposta. Quando é aposta, realmente isso daí é ruim. Agora, na Europa, quando o clube é administrado com cara de empresa, aí é outros 500, né? Porque aí se avalia como empresa. Aqui no Brasil, putz,
Se algum clube brasileiro abriu IPO na bolsa, você é louco. Primeiro que os caras são tudo endividados, né? Porque time brasileiro é aquela várzea. Então, realmente, aí não faz sentido. Mas com característica de empresa, e se é uma coisa que, né, realmente está demonstrando ser um bom negócio, cara, vai na fé. Vamos falar de campeonato, porque isso é uma coisa que eu acho muito engraçada, que acontecem em vários campeonatos ao mesmo tempo, e tem alguns até que eu fico perguntando qual que é a diferença, porque tem a Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro, certo? Sim. Qual que é a diferença? São 2 campeonatos a nível nacional. Pra que ter 2 campeonatos assim? Não faz sentido. Gente, por favor, me expliquem. Não, realmente, o calendário brasileiro é um calendário bem ruim para ser polido. Mas o formato é a grande diferença. Então, o Campeonato Brasileiro hoje é por esses pontos corridos, né? Todo mundo joga contra todo mundo e quem fizer mais pontos é o campeão. A Copa do Brasil, ele traz uma característica de mata-mata, então, são chaveamentos. E os primeiros chaveamentos, você pode, num sorteio, cair com um time pequeno, e o time pequeno, às vezes, num jogo único, né? Ou jogo de ida e volta, dá uma sorte e ganhar, então ele tem essa emoção do mata-mata, coisa que o Campeonato Brasileiro, ele prioriza a regularidade de um clube ao longo do ano. Então são formatos diferentes, por mais que muitas vezes os times jogam com os mesmos times, mas traz uma emoção diferente. É só isso, basicamente. Então, mas será que isso é benéfico tanto para os jogadores quanto para os clubes? Porque é mais de um campeonato para você se concentrar, são mais jogos para jogar, então os jogadores ficam mais desgastados. Chega no fim do ano, no fim das temporadas, tá todo mundo morrendo, lesionado e afins. Pô, será que faz sentido ter 2 campeonatos? Então, na real, a gente pode questionar todos, né? E a necessidade de ter. É que aí envolve tanta análise, porque aí tem os clubes pequenos que dependem daquele lá, porque aí traz mais dinheiro para eles também. Então tudo isso fica muito mais complexo quando a gente avalia vários pontos diferentes. Mas eu concordo em gênero, número e grau nesse ponto do quanto mais campeonato, pior o espetáculo, né? Porque tá dividindo a atenção. Fora que tem clube que nem liga para alguns campeonatos por conta de momentos importantes. Por exemplo, a Libertadores é o campeonato mais importante da América do Sul. E tem um clube que prioriza, obviamente, ele, porque até a gente vai falar depois, paga muito mais, e aí abre mão de outros campeonatos. Então abre mão de se dedicar ao Paulista, abre mão, às vezes, até de uma fase mais inicial da Copa do Brasil. Então acaba rolando esses conflitos, e o que acaba sendo ruim. Esse excesso de campeonatos, ele realmente, eu concordo que ele é prejudicial. Só precisaria ter uma análise dos clubes pequenos e como converter. Tanto que teve uma polêmica recente da Superliga na Europa, que voltaram atrás já justamente por conta disso, porque não é só dinheiro, né, e não é só espetáculo, também tem a paixão, também tem os desafios, também tem a sorte, o azar, a competência de um time pequeno, que a Superliga poderia matar tudo isso. Então, aí no Brasil a gente tem Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, certo? Tem a Sul-Americana, que são os clubes que não se classificam para a Copa do Brasil, ou alguns clubes da Libertadores que quando perdem também, acho que se eu não me engano, entram na Sul-Americana, não lembro exatamente ao certo. Na minha cabeça a certeza é do Campeonato Brasileiro. Tá. Primeiro se classificam para a Libertadores, Sul-Americana. Então também tem mais esse. É muito campeonato, meu Deus. E aí, fora os campeonatos internacionais, né? Porque tem Mundial. Sim. O Internacional já tem esses 2 já, né? O Sul-Americana e a Libertadores, que a gente joga contra os times aqui da América do Sul. Aí quando ganha, que vai pro Mundial e aí toma uma surra da Europa. Sempre. E que o Palmeiras é até hoje zoado por não ter. Exato. Mas é engraçado até ver os pesos dos campeonatos, né? Quando a gente fala em campeonato de forma geral, aqui Libertadores é o principal e lá fora é a Champions. Mas eu acho que maior que todos eles, pra mim, ainda é a Copa do Mundo. O que eu acho que pra muito jogador não é, viu? Engraçado isso, né? Eu não sei se é porque na Copa do Mundo eles não estão sendo pagos como eles são nos times deles. Eu não sei o que diabos acontece, mas a Copa do Mundo é um evento que, assim, pelo menos no Brasil, para tudo, né?
Quando é ano de Copa, as empresas fazem um calendário alternativo para poder parar nos dias de jogos. As escolas fazem calendários alternativos também para conseguir assistir os jogos. Todo mundo começa a botar bandeirinha na rua, verde e amarela. Todo mundo vai comprar camisa, quem não tinha. Aí começa aquela farra, começa aquela festa. E aí todo mundo fica fissurado. Copa do Mundo é um negócio bizarro. Eu lembro até hoje que eu tava na casa dos meus avós quando a gente ganhou a Copa de 2002. Eu era pequena ainda, então não tenho muitas lembranças, mas eu lembro, assim, do escarcéu que foi. Eu lembro meu avô saindo pra gritar no meio da rua, e todo mundo na rua gritando junto, e era aquela emoção, e aquela coisa de, meu Deus, Copa do Mundo. E quando a Copa veio pra cá, eu acho que isso foi o ápice da nossa relação com Copa, porque foi um momento que eu nunca vi igual, eu acho, na nossa história, pelo menos não enquanto eu era viva. Não, realmente, Copa do Mundo é uma coisa de louco mesmo. Acho que a magia dos 4 anos e a forma, né, o formato que é o campeonato, e você juntar os melhores jogadores. Eu acho que antigamente tinha um brilho maior. Eu acho que hoje em dia, não sei, parece que eu sinto os jogadores um pouco cada vez mais distante desse campeonato, né? Acho que eles estão priorizando os outros, que eles têm um super clube. Mas aí é os jogadores que se lascam. Aqui a gente prefere não, né? Gosta muito da Copa, tanto que rola que nem quem não gosta de futebol, que não tá entendendo nada lá, mas tá torcendo, tá gritando, e aí você tem que falar, não, o Brasil é o de amarelo, tá? Não é isso daí não. Aí a pessoa, desculpa. Então, começa a juntar a torcida de tudo que é lá, dos vizinhos, acho que é o que o pessoal sempre fala, né? Une a nação para a guerra mundial. Então, acho que tem essa magia mesmo. Nada uniu mais o Brasil do que aquele 7-1. Aí, no caso, na tristeza, né? Foi na tristeza, mas foi um momento em que você não via uma pessoa tretando com a outra. Você não via nada sobre política, sobre religião, sobre nenhum assunto polêmico, porque tava todo mundo sofrendo juntos, todos de mãos dadas, chorando. Hoje a gente dá risada, claro, né? Mas naquela época a gente... Uhum. E uma coisa que eu acho que também dá para amarrar, até como uma ponte inicial, mas depois a gente fala um pouquinho mais, a questão dos torcedores e das torcedoras, né? A gente vê como realmente é uma paixão que não é esse negócio de masculino, bar, não sei o quê. Não, mano, todo mundo gosta, todo mundo entende e cada vez mais tem isso. E aí dá até para falar também do futebol feminino, né? Que vem crescendo, vem ganhando espaço, vem ganhando destaque, que é uma coisa que é importante, né? Teve uma Copa do Mundo feminina recente, que inclusive foi super emocionante. O Brasil perdeu para a França, mas ali nos acréscimos, se eu não me lembro, até foi na prorrogação, e quase que o Brasil vence, perdeu uns gols, puta, vem evoluindo bem, e já caiu aquele negócio de futebol é pra homens, daí não acho que nem tem mais esse tipo de comparação, acho que agora é só destaque mesmo, continuar evoluindo para poder também os patrocinadores poderem se sentir interessados, né, também acho que vira um ciclo ali virtuoso, porque quanto mais as pessoas assistem, mais chama, mais atrai investimento, né. Uhum. E graças a Deus, né, que tá mudando, que a gente tá evoluindo, porque antigamente se uma mulher falava que gostava de futebol, a primeira coisa que um cara virava e falava, queria testar. E aí, quanto que tá o jogo pra de tal time com tal time? E quem é que tá jogando? E o que é impedimento? Começava a dar um monte de perguntas, fazer um questionário ali pra testar, porque a mulher não pode gostar de futebol, a mulher não pode entender de futebol. E, gente, não é assim, como tem homens que também não gostam e não entendem, então isso também coloca um peso gigante, não só na mulher, mas no homem também. Tipo, se um cara fala que não gosta de futebol, nossa, que isso? Que homem que não gosta de futebol? Você é viado. Antigamente era isso que as pessoas falavam.
E ainda bem que a gente está mudando, que a gente está evoluindo. E eu torço muito para as mulheres ganharem cada vez mais espaço, para, como você falou, ganharem salários cada vez melhores, mais patrocínio, para os campeonatos serem mais assistidos, para ter mais torcida, pessoas comprarem ingressos, porque a gente é muito boa. Inclusive, a melhor jogadora do mundo de todos os tempos é mulher e é brasileira, e se chama Marta, e a gente tem que exaltar muito isso. Não, financeiramente falando, não faz o menor sentido. Por que você vai vender um produto específico para um gênero, né? Vamos dizer assim. Não. Se dá para ser plural, que seja plural, né? Uhum. Pensando na grana. Pô, poder incentivar que as meninas comprem camisa dos clubes, que se identifique com o clube e possa torcer, que venda ingresso. Olha quanta receita você consegue criar em cima disso. Então era uma burrice sem tamanho em todos os aspectos, eu aqui puxando pro lado financeiro, não ter isso desenvolvido. Então é legal que a gente vê tudo isso daí. Eu acho muito legal. Eu sigo, obviamente, o São Paulo no Instagram, e eles sempre colocam os destaques lá quando vai rolar jogo das meninas, até do basquete masculino também. Então ele vem colocando, por mais que seja São Paulo Futebol Clube, ele tem mostrado bastante coisa dos esportes ali também. Pelo menos a que eu sigo é a maior, não sei se tem outros específicos também das meninas. E é legal de ver, porque foi isso que a gente tá falando, né? Tem torcida, então tem que explorar mesmo. Exato. Ergue o braço, é intervalo de jogo. Mas aqui a gente não vai fazer uma pausa e voltar daqui a pouco. Na verdade, o que a Ana falou que tem muito assunto, é porque é verdade, tem muito assunto. Então a gente vai quebrar aqui, fazer essa parte, a parte 1, e aí depois a gente faz uma parte 2 para falar de outros pontos, falar de super salário, falar de mais coisas legais aí, sonho de ser jogador de futebol, vou contar a minha história, mas aí não vou dar spoiler não para vocês assistirem depois, tá? Então ficou um bate-papo muito legal, conseguimos abordar vários pontos e a gente quer abordar com a mesma qualidade na parte 2 também. Certo, Ana? Então, você que ficou até aqui, muito obrigado. Semana que vem a gente faz a outra parte também para complementar. E Ana, muito obrigado como sempre e com certeza até breve. Obrigada, Gu. Obrigada, gente. E até a próxima.